Regimental de 10 minutos. Pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro. Exatamente, da Bahia. Exatamente. Muito obrigada, senhor presidente. Eu quero rapidamente tratar de dois assuntos. Senhor presidente, um debate polêmico que certamente virá hoje aqui esta casa, que já foi motivo de debate na Comissão de Direitos Humanos hoje pela manhã, que trata-se da lei, do projeto de lei que ficou conhecido como Lei do Menino Bernardo, que já foi aprovado na Câmara. É o projeto que busca legislar a respeito da ideia de que não deve haver violência física na educação, nem psíquica, para a educação das nossas crianças. Alguns tiveram uma reação em relação a esse projeto, achando que havia uma interferência indevida do Estado na criação dos filhos. Isso não é verdade, senhor presidente. O projeto ele é baseado no Estatuto da Criança e do Adolescente e é baseado no Código Penal Brasileiro. Mas ele faz mudanças no Estatuto da Criança e do Adolescente para assegurar que as crianças vítimas de violência elas possam ter uma oitiva qualificada. Elas possam, cara senadora Lúcia Vânia, não passar pelo que passou o menino Bernardo, que chegou a ser ouvido por um juiz, mas justamente por não ter a credibilidade, entre aspas, que uma criança geralmente não tem diante do adulto, terminou assassinado. A sociedade não deu crédito à sua denúncia. E o caso do menino Bernardo, ele se repete por muitos outros casos no Brasil, de crianças que denunciam abuso, que denunciam maus tratos e que não são efetivamente ouvidas. É preciso que o Conselho Tutelar, que a presença de uma psicóloga, de uma psicopedagoga, possa ouvir estas crianças e aí, com uma medida de proteção efetiva, lhe garantir o encaminhamento para a devida investigação de sua situação. Sem falar nos casos de profissionais de saúde que atendem nos hospitais meninos e meninas, antes mesmo de poder falar ou de poder ter a voz da denúncia, que são submetidos claramente aos maus tratos e que poderão, portanto, levar ao conhecimento do Conselho Tutelar aquele caso de criança. O projeto, portanto, ele altera o artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente, reforçando o seu direito de ser educado sem o uso de castigo corporal ou de tratamento cruel ou degradante. Eu acho que essa é uma questão importante para que o Senado se pronuncie e se pronuncie com a urgência devida, né? A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, o CONANDA, o Instituto Nós, Rede Não Bata, Eduque, produziram uma cartilha justamente para orientar quanto a esse processo educativo, com o título Pelo fim dos castigos corporais e do tratamento cruel e degradante. O manual é um instrumento de sensibilização para conselheiros tutelares, conselheiros e outros profissionais do sistema de garantias de direitos. Inúmeros são os estudos que demonstram que pessoas submetidas a processos violentos e a castigos físicos transformam-se em indivíduos violentos com transtornos psicoafetivos. Portanto, o projeto de lei, os pais não serão criminalizados. Os pais que aplicarem castigos físicos ou tratamento cruel poderão ser advertidos pelo Conselho Tutelar e encaminhados para cursos ou serviços de orientação. O projeto também prevê o estabelecimento de políticas públicas de orientação e apoio às famílias e educadores na mudança de comportamento. Eu creio, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, que se o Brasil entender que é preciso, como diz o senador Cristóvão Buarque, realizar uma revolução na educação, ele entenderá que isto começa na primeira infância e começa com a ideia de que é possível educar
com uma cultura da paz, educar sem castigos físicos, levando esta cultura à cabeça, aos corações das nossas crianças. Eu quero, portanto, afirmar a minha posição relacionada a essa questão, que é também uma questão polêmica nesta casa, e eu quero adiantá-la, até porque me sinto no dever de, como filha de alguém que nunca usou do instrumento de levantar a mão para um filho, ou mesmo levantar a voz para qualquer dos seus 8 filhos, posso tranquilamente dizer que reconheço nessa metodologia, nessa pedagogia da paz, de usar-se e discutir os limites de um ser humano e de uma criança, sem precisar usar do mecanismo dos castigos físicos. Quero registrar, senhor presidente, e parabenizar o Instituto Pensar e a Fundação João Mangabeira, que realizam nesta sexta-feira um painel sobre segurança pública muito importante na Bahia e que vou participar. O primeiro painel diz respeito à questão policial no contexto da segurança pública e participará dele a professora Jaqueline de Oliveira Muniz, doutora em ciência política e professora do IUPERJ, sócia da Rede de Policiais e Sociedade Civil da América Latina e integrante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, diretora da Secretaria de Segurança Pública do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O capitão Tadeu, deputado estadual pelo PSB da Bahia. Marcos Maurício, presidente do Sindipoc. E o tenente-coronel Edmilson Torre, presidente da Associação de Oficiais da PM, Força Invicta. O segundo painel discutirá políticas sociais e segurança pública e terá como expositores o professor José Luiz Raton, doutor e mestre em Sociologia da Universidade Federal de Pernambuco, autor dos livros Violência e Crise no Brasil Contemporâneo e Polícia, Democracia e Sociedade, em coautoria com Marcelo Barros. E também o professor Eduardo Paz Machado, sociólogo e criminólogo, professor associado ao Departamento de Sociologia da UFBA, publicou o livro Poder e Participação Política no Campo, em 1987, e organizou os dossiês temáticos Violência, Crime e Justiça nos cadernos do CRH da Universidade Federal da Bahia, dentre outras obras. E, por fim, quero registrar desta tribuna que esta semana de 5 de junho, que é o Dia Mundial do Meio Ambiente, é uma semana importante para que discutamos as questões relacionadas às mudanças climáticas. E embora o foco da campanha deste ano seja o aumento do nível do mar, com base na designação da ONU de 2014 como Ano Internacional dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento, não podemos deixar de associar uma preocupação que é da Bahia, que é de todo o Nordeste, que diz respeito a estas mudanças climáticas, levando a uma situação de estiagem maior no nosso território. Claro que a Bahia tem uma grande área litorânea e a preocupação do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente em relação ao nível dos mares, que aumentou de 10 a 25 centímetros nos últimos 100 anos devido ao aquecimento global, sendo o dióxido de carbono principal gás causador do efeito estufa, responsável por 85% do aumento da temperatura da Terra nos últimos 10 anos, também é motivo de nossa preocupação, que temos o maior litoral de todo o Nordeste brasileiro. Mas também queremos lembrar que o Dia Nacional, o Dia Mundial dos Direitos do Meio Ambiente, serve para que nós possamos analisar todas as questões que dizem a respeito às mudanças ambientais e que, portanto, são extremamente importantes para a nossa região, a região Nordeste, assim como para todo o país, mas especialmente para a nossa região, que convive com a estiagem e com a situação da seca em nossa região. Eu quero, portanto, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência que possa colocar nos anais da Casa integralmente o meu pronunciamento a respeito desse assunto. Muito obrigada.
A solicitação será